Há alguns dias chegou ao Congresso Nacional a proposta de renda básica universal e a possibilidade de tornar permanente o benefício do auxílio emergencial concedido durante a pandemia do novo coronavírus. Esse assunto tem despertado o interesse de muita gente, claro, principalmente de quem recebe o auxílio emergencial. Por isso, convidamos para entender melhor essa proposta o deputado federal João Campos, do PSB, que lidera o grupo no Congresso em defesa da criação da renda básica permanente. Oi, deputado, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço pela oportunidade de poder estar aqui hoje para falar de algo tão relevante que é a renda básica. Pois é, tem gerado muito debate já, né? Chegou na semana passada no Congresso, foi instalada a Frente Parlamentar Mista, mas para a gente entender, como é que vai funcionar? É um auxílio financeiro permanente, é isso? Exatamente. Nós defendemos uma implementação de uma renda básica. É um instrumento de transferência de renda para quem mais precisa do nosso país. Hoje existe o Bolsa Família, protege 40 milhões de brasileiros e nós entendemos que diante da maior crise de todas as gerações vivas, é fundamental fazer um incremento dessa transferência de renda e aumentar a abrangência. Para você ter ideia, o auxílio emergencial ele beneficia 120 milhões de brasileiros, o Bolsa Família 40. Se ele acabar do dia para a noite de maneira abrupta, nós teremos 80 milhões de brasileiros sem nenhuma fonte de renda formal. Isto não é razoável, mais de um terço da população sem sua renda garantida. Como é que tem acontecido esse debate lá no Congresso? Como eu falei, foi instalada a Frente Parlamentar Mista. Mas como é que tem funcionado? Nós instalamos na semana passada a Frente Parlamentar Mista. Foram 218 parlamentares e eu sou o presidente. Temos 13 coordenadores, um conselho consultivo com especialistas de diversos espectros ideológicos diferentes, mas que entendem que é fundamental reduzir a desigualdade e fazer uma maior transferência de renda. Nós seremos uma plataforma de debate. Hoje a gente tem propostas na Câmara, no Senado, dizem que o governo pode apresentar uma e nós precisamos ter um espaço na Câmara para fazer e no Senado para fazer essa discussão e entender que a convergência deve ser pela redução da desigualdade. Então, precisamos aumentar a abrangência do Bolsa Família, não dá para ficar em 40 milhões de brasileiros, tendo em vista que aí boa parte dos trabalhadores informais, isto é, de quem trabalha em algum aplicativo, de quem trabalha vendendo um refrigerante na beira da praia, um cachorro quente, não vai ter a sua proteção garantida no modelo atual. Por isso que a gente quer fazer essa expansão, aumentando o número de beneficiários em todo o país, principalmente na região Nordeste, que é o que tem o maior número de beneficiários hoje do Bolsa Família. É uma ideia nova, né? Mas para clarear, então seria a expansão do Bolsa Família, mas incluindo também outras categorias, como por exemplo o trabalhador autônomo. Seria isso? Exato. O Bolsa Família é um programa de renda mínima. Ele focaliza nos 20% mais pobres do país, dá 40 milhões de brasileiros, que tem uma renda per capita inferior a R$ 180 por mês. Então, o auxílio emergencial, quem é que tem direito? É quem tem uma renda de um meio salário mínimo por mês. Então, nós queremos aumentar a porta de entrada do Bolsa Família. Com isso, você faz uma maior abrangência e depois corrigir, porque os valores do Bolsa Família estão defasados. Não são reajustados com base na inflação, estão bastante defasados e devem ser aumentados o valor de repasse para os beneficiários do Bolsa Família. E esse é um debate que nós vamos discutir, e o objetivo da frente é esse, poder discutir com todo mundo, unir a sociedade civil, unir as pessoas que estudam e pesquisam sobre isso, movimentos importantes da sociedade, para construir um consenso e desse consenso sair uma solução. Então, esperamos poder, nesse próximo semestre, aprovar uma renda permanente, porque a crise não vai acabar agora em setembro, como o auxílio emergencial vai acabar. E a fome não espera, a necessidade de ter uma roupa, de poder se alimentar, de poder ter dignidade, não espera. Então a gente tem que ser muito rápido para aprovar uma renda básica permanente no Brasil. Uhum. O primeiro passo foi a instalação da Frente Parlamentar. O próximo passo qual é? Nesse momento, desculpa, eu vou refazer. O primeiro passo foi a instalação da Frente Parlamentar. O próximo passo vai ser o debate
ou já o debate já está acontecendo? Porque como a gente conversou, até antes mesmo de começar a entrevista, vários partidos, inclusive partidos que não são da mesma linha, não seguem a mesma linha, estão conseguindo conversar nesse momento para ver se encontram e traçam o perfil do beneficiado, que nesse momento ainda não existe, né? Exato. Eu sempre entendi que o objetivo da política deve ser construir consensos e ter força para transformar a vida de quem precisa. Então a gente não pode deixar a política brigando e não produzir. Não, a gente tem que produzir. Por isso que eu fiz questão de convidar diversos partidos diferentes, mas que teriam o mesmo objetivo. As pessoas têm um objetivo de redução de desigualdade. Criamos a frente, já começamos os debates. Então vai ter debates semanais com áreas diversas, então com a assistência social, a responsabilidade fiscal. Ninguém quer quebrar o Brasil para poder pagar uma renda básica. Tem caminho de financiamento para isso. Então nós vamos fazer debates semanais até poder ter uma pacificação em torno de qual é o modelo ideal, então uma concordância da maior parte das pessoas e com isso a gente poder traduzir num projeto que seja votado de maneira efetiva para a gente poder ter esse aumento da proteção. O que é fundamental compreender é que nós não podemos aceitar que na maior crise da história do nosso país nós não tenhamos uma maior proteção por quem precisa. Então, isso aqui deve estar na cabeça de todo mundo. Até porque todo mundo se pergunta se é viável. Quem vai bancar, no caso, esse benefício, né? Tem caminho sim. Hoje o Bolsa Família custa 33 bilhões por ano. Nós imaginamos que em torno de 150 a 200 bilhões se faz um programa grande que proteja boa parte da população, podendo proteger aí 100 milhões de brasileiros, como o auxílio emergencial chega perto disso. Então, como é que financia? A gente já bota o Bolsa Família e ainda tem 300 bilhões de reais por ano de isenção de impostos para o setor produtivo do Brasil. Tem mais de 200 bilhões de reais parados nos fundos, como o Fundo da Ciência e Tecnologia, como fundos da energia, fundos de combate e de erradicação da pobreza, que são usados só para gerar superávit primário, que é um termo da economia, né? Gerar o saldo positivo no final do ano. E que isso não é razoável. Então, tem caminhos de financiar. E outra coisa, deixar bem claro, a gente não pode aceitar que o pobre financie o extremamente pobre. A gente tem que cobrar do andar de cima. Então, tem que entrar no debate sobre taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, aumentar o imposto dos bancos. Como é que 3 bancos privados do Brasil tiveram lucro líquido maior do que 60 bilhões de reais no ano passado? Não é razoável. Então, o setor financeiro... Todo o setor produtivo está passando dificuldade, o pequeno comerciante, só quem não sente a crise são os bancos. E eles não vão dar nenhuma contribuição com isso. Então, chegou a hora de fazer esse debate e de cobrar maior justiça fiscal e de distribuição de renda no Brasil. Em resumo, a gente tem que estar do lado de quem precisa, de quem vai passar por maior dificuldade e de quem precisa de um Estado que seja acolhedor, que seja justo. O auxílio emergencial hoje pago pelo governo federal é temporário, já tem mais ou menos uma data para acabar, foi prorrogado, pode ser, pode não ser, a gente não sabe ainda se o governo vai prorrogar mais uma vez, mas a pergunta é, a ideia seria tentar já colocar em prática esse auxílio, como o senhor está oferecendo a proposta permanente, já emendar no auxílio do governo que é oferecido hoje? Veja, o auxílio emergencial está para acabar agora em setembro. Eu defendo que ele vá até dezembro, porque até dezembro vai estar a calamidade pública que foi aprovada para todo ano. Então, eu defendo que o auxílio emergencial de R$600 seja pago até dezembro e que a gente possa, até dezembro, construir esse modelo permanente para, a partir de janeiro, funcionar de maneira permanente no nosso país e não de maneira emergencial. O assunto é polêmico, gera muito interesse, claro, da população, e quem quiser saber mais pode procurá-lo nas redes sociais. Exato, pode acompanhar João Campos no Facebook, no Instagram, a gente está diariamente postando sobre a renda básica e seu apoio é fundamental. As pessoas unidas em torno da distribuição de renda e da redução da desigualdade, com certeza viabilizam um caminho de justiça social no nosso país, que é o que a gente precisa. Obrigada mais uma vez, trazer informações importantes para a gente. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, Eliane. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade.